Vamos começar com uma pergunta, mas uma pergunta para ser feita no silêncio do coração. Se olharmos lá dentro, bem fundo, quem é que está realmente sentado no trono da nossa vida? Quem, de verdade, governa as decisões, os afetos, os medos? Hoje, a gente vai mergulhar no coração de um julgamento que dividiu a história. Vamos caminhar ao lado de um rei que não se parece com nenhum outro, para tentar entender a natureza do seu reino. Um reino estranho e, ao mesmo tempo, todo-poderoso. E tudo, absolutamente tudo, começa com essa pergunta sobre o trono. Uma pergunta que foi feita num tribunal lá em Jerusalém, mas que, de alguma forma, ecoa até hoje, dentro de cada um de nós. Tente imaginar essa cena. É madrugada em Jerusalém. O ar ainda está frio. Um homem, completamente só, o corpo dele marcado pela violência da noite que passou. As mãos amarradas, o rosto desfigurado. E mesmo assim, ele caminha num silêncio que grita uma dignidade, um contraste absurdo com a humilhação que estão tentando impor a ele. E é bem aqui, diante dos nossos olhos, que surge o primeiro grande paradoxo. Um rei acorrentado. Pense nisso, aquele que é a própria liberdade, de mãos atadas. O dono de todo o universo, sendo tratado como se não valesse nada. Vamos olhar com atenção. De um lado, a gente vê a agitação, a pressa, o medo de se contaminar com o lugar, mas nenhuma preocupação em contaminar a própria alma com crime de sangue. E do outro lado, o silêncio, uma paz, uma serenidade de quem sabe exatamente quem é, mesmo no meio da fúria de quem o quer morto. Santo Agostinho, com aquela sabedoria de sempre, descreve essa cegueira de um jeito perfeito, né? Ele diz: temem se contaminar com uma casa estranha e não temem ficar impuros com um crime próprio. É aquela velha história. Se preocupam com o cisco no olho do outro, mas não enxergam a trave no próprio. Coam um mosquito e engolem um camelo. E é neste tribunal, nesse confronto entre o poder do mundo e a serenidade do céu, que a conversa finalmente chega no seu ponto central, a realeza de Jesus. Pilatos ali, representando todo o poder de Roma, olha para aquele prisioneiro e pergunta na lata: és tu o rei dos judeus? A resposta que vem a seguir não é só para Pilatos, sabe? É a última grande declaração pública de Jesus antes do silêncio da cruz. O meu reino não é deste mundo. Vamos parar um instante para pensar no que isso quer dizer. Se fosse um reino deste mundo, haveria espadas, haveria exércitos, haveria uma luta pelo poder. Mas o reino de Cristo não se conquista com violência, não se mede por território. É uma realidade completamente diferente. Então, sobre o que ele reina, afinal? Bem, ele reina sobre a verdade e a vida, sobre a santidade e a graça. O trono dele é a justiça, o cetro é o amor, e a única lei do seu reino é a paz. Não é um reino que se impõe pela força, mas um que se oferece ao coração. Mas o mundo, que é cego para esse tipo de realeza, responde da única forma que conhece, com zombaria, com crueldade. E assim, a coroação desse rei vai ser feita com os símbolos da realeza, só que todos invertidos pelo sofrimento. Veja só a coroação dele. O trono é uma coluna de tortura. Os açoites rasgam a sua pele. A coroa, tecida com espinhos afiados, perfura sua cabeça. E o manto real? O manto é um trapo púrpura, jogado sobre os ombros como a mais cruel das piadas. Cada gesto é uma blasfêmia, cada ato uma zombaria. E então Pilatos o mostra para a multidão. Ecce homo, eis o homem. Olhem para ele. Um corpo que é pura dor. Um retrato do que parece ser a fraqueza humana. E, no entanto, é exatamente aqui, nessa humilhação total, que a sua verdadeira e divina realeza brilha de uma forma que ofusca. Não podemos nos enganar pela aparência. Por trás daquele homem destruído está o Rei dos Reis. As mesmas mãos que agora sangram são as mãos que sustentam o universo inteiro. Ele é um rei que tem um coração de carne, que pulsa como o nosso e que escolheu reinar não pelo poder, mas pela entrega total por amor. E agora, o tribunal sai das ruas de Jerusalém e entra no silêncio do nosso próprio coração. Porque a escolha que aquela multidão teve que fazer é a mesma escolha que se apresenta para nós todos os dias. Existem dois reinos disputando o trono dentro de nós. De um lado, o reino do egoísmo, das trevas, da mentira, que sempre leva à tristeza. E do outro, o reino de Cristo. Um reino de paz, de justiça, de amor.
Qual caminho seguir? A escolha é nossa, e ela define absolutamente tudo. Não queremos que este reine sobre nós. Ouça bem esse grito. Ele é a raiz de toda a dor humana. É a essência do pecado. Olhar para o amor de Deus e dizer não obrigado. É a origem de toda a miséria, de toda a guerra, de todo o coração partido. E então a pergunta volta. No nosso mundo íntimo, naquele lugar que só nós conhecemos, qual tem sido a nossa resposta? Permitimos que Cristo reine nos pensamentos, nas escolhas, no amor? Ou será que às vezes, mesmo que em silêncio, a nossa alma também grita: não queremos que este reine sobre nós? Que a nossa oração, hoje e sempre, seja um convite, que o nosso coração seja o trono onde ele possa, enfim, reinar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.